Boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho desse dia 11 de janeiro de 2022. Então vamos nos ligando nesse instante a toda a espiritualidade amiga, nos conectando ao nosso mentor individual, aos colaboradores de Jesus que trabalham na nossa casa, Centro Espírita União e Fraternidade. Vamos formando um só grupo de encarnados e desencarnados, unidos no desejo de aprendermos os ensinamentos de Jesus. E com certeza, Jesus está aqui conosco, porque ele disse que onde houvessem dois ou mais em seu nome, ali ele estaria. E hoje, Jesus, nós estamos aqui, em seu nome, para nos fortalecermos no seu Evangelho. Nos ilumine, Jesus querido, para que possamos compreender as suas lições, para que acreditemos no nosso potencial, para que tenhamos a força e a coragem de realizar as mudanças de comportamento necessárias para a nossa melhora espiritual. Que os nossos amigos queridos estejam nos nossos lares, nos envolvendo nessas vibrações de amor, de saúde, de equilíbrio e de paz. E que durante todo o nosso encontro, nós possamos receber dessa equipe espiritual as energias necessárias para os nossos casos. Que o nosso lar seja envolto nessa vibração de paz, de harmonia, e que essa nossa conexão possa se transformar nessa cúpula luminosa. E assim, fortalecidos e agradecidos por toda a ajuda que Jesus, por toda a ajuda que Deus, o nosso Pai, nos dá através dos seus mensageiros, nós vamos nos unindo ainda mais quando fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim nós também vamos envolvendo em nossas vibrações amorosas, rogando a Jesus que também envolva o Mário em toda essa cúpula luminosa, para que ele tenha, assim, Senhor, a serenidade necessária para passar para nós a mensagem de hoje, fruto do seu trabalho. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos o encontro com o Evangelho desta terça-feira. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, essa semana, ficamos meditando, refletindo, pensando, e resolvemos tratar de um dos assuntos que está envolvendo boa parte da humanidade no mundo como um todo. E eu desenvolvi dessa forma esse assunto, esse sentimento, na verdade. Então, hoje em dia é muito comum nós ouvirmos, hoje em dia não, acho que há muito tempo, né? Pessoas dizendo, Deus deu o dom para tal pessoa. Deus deu o dom para aquela pessoa. Deus deu o dom. Só que a doutrina espírita explica que Deus nos fez exatamente iguais, puros e sem conhecimento de nada, simples e sem conhecimentos de nada, para um dia chegarmos à pureza. O que é a pureza? É o amor, a viver o amor. Não é praticar, é viver. A todo instante estar amando. Por quê? Porque Deus nos fez por amor para amarmos.
E só iremos amar o dia que deixarmos essa condição de espíritos inferiores e desenvolvermos em nós todos os atributos que Deus nos deu. Que atributos? Paciência, resignação, altruísmo e uma série de outros todos. Então, com o desenvolvimento desses atributos, caridade, entre outros, é que nós vamos aprendendo a amar. E aprender a amar para um dia viver no amor. Esse é o exemplo de Jesus. Ele viveu aqui na Terra e vive no espaço, no mundo espiritual, o amor, porque ele desenvolveu todos esses atributos que nós estamos desenvolvendo. Então, compete a cada um desenvolver cada atributo que Deus nos deu e um dia viver no amor. Então, as pessoas olham e falam, nossa, o Chico foi um escolhido por Deus. Não, o Chico Xavier desenvolveu todos esses atributos e viveu o amor, calando, tendo boas respostas, boas palavras de consolo, de esperança, de vitalidade. Isso é viver o amor. Então, não é que Deus deu o dom ao Chico Xavier. O Chico Xavier desenvolveu os seus atributos e viveu o amor. E podíamos usar outros tantos exemplos. Então, desenvolvendo os atributos, vamos aprendendo a amar. E a partir daí, nós vamos cumprindo a finalidade que Deus nos deu: amar. Viver um dia, viver no amor. Sem pensar, naturalmente. Será como respirar. Será tão natural quanto é natural respirar. Mas algumas pessoas poderiam estar perguntando: se isso é uma lei de Deus, se isso é uma verdade, por que as pessoas não amam? Poderiam estar perguntando isso, ou podem estar perguntando isso. Simplesmente porque, em geral, as pessoas criam caminhos que cada vez mais as distanciam de Deus. Então, quanto mais distantes de Deus nós estivermos, tanto mais medo, preocupação, desespero e outros sentimentos iguais nós iremos desenvolver. Olhe, um dia Abraão recebe a mensagem do alto e diz: Abraão, deixa a tua parentela, segue com Sara e os que creem em mim para uma terra que eu destinei a você, e você terá uma geração igual os grãos de areia no mar, igual as estrelas que estão no céu. Abraão não pensou duas vezes. Abraão seguiu por confiança total em Deus. E às vezes as tribulações surgiam, Sara, às vezes, na sua fé oscilava, e Abraão dizia: se estamos com Deus, o que temos por temer? Por que o medo? Deus irá nos prover tudo o que precisamos. Mas, em geral, as pessoas criam seus caminhos e não percebem que estão se distanciando de Deus. E esse distanciamento que nos leva ao medo, à preocupação, ao desespero, às brigas, à intolerância, a todos os sentimentos inferiores. Por quê? Porque distantes de Deus entendemos que a vida se resume a este corpo físico que estamos hoje. Que a vida eterna
que Deus deu aos espíritos se resume a uma jornada aqui na Terra. Mas não é, porque disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Jesus disse, meu reino não é aqui na Terra, onde tudo é passageiro, onde os bens podem ser roubados, as traças corroerem, a ferrugem dominar. Jesus disse que os bens dele são da vida eterna, da vida em espírito, da vida espiritual. Então, quando não temos essa compreensão, sofremos. Sofremos porque fura o pneu do carro, a pessoa reclama. Batem no carro, a pessoa reclama. Vai no supermercado, a fila está demorada. Muda de fila, a outra que fica demorada. Tudo faz parte para desenvolvermos paciência, tolerância, altruísmo. E Jesus deu o ensinamento. Viver para o mundo espiritual. Como Sócrates também falou. Sócrates disse, o verdadeiro ou bom filósofo leva a vida pensando no mundo metafísico, no mundo espiritual. Então, quem não tem um olhar na vida eterna, na vida espiritual, sofre muito no mundo material, porque acha que aqui é o todo, é para sempre, e não é. Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo é muito rica de ensinamentos. E lá no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim mesmo, olha que lindo isso, para ninguém esquecer. Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de força, de amor e de sobriedade. Espírito de força, de amor e de sobriedade. Então, como é que entra o medo na nossa história? Vamos avançar. O medo entra por nós, né? Claro. Porque Paulo ensina, não há pessoa que seja mais forte do que outra, seja mental, seja espiritual. Não há. Não há pessoa que ame mais do que outra pessoa. O amor é uma coisa só. Não há pessoa que seja mais sóbria do que outra pessoa. Então, ninguém tem que se sentir inferior. Precisa apenas se aproximar de Deus e descobrir que Deus nos fez em espírito de força. Somos fortes, de amor, podemos amar, e de sobriedade, para não tomarmos decisões e nem julgamentos precipitados. Aprendemos com Paulo que há pessoa que está mais próxima de Deus, exatamente por compreender os ensinamentos de Jesus, compreender os ensinamentos de Moisés, dos profetas no Velho Testamento, em Atos dos Apóstolos, as epístolas dos apóstolos, o Apocalipse. E essas pessoas são mais fortes, moral e espiritualmente, mentalmente também, que é um dos assuntos para o futuro vamos falar, da parte mental. Dessa aproximação com Deus, desse aprendizado, dessas leituras, desses estudos, é que surge a compreensão. Começamos a compreender as leis de Deus e que elas têm consequência. Se você anda fazendo as coisas da maneira como as leis de Deus pedem, você não terá problema. Mas se você não faz as coisas como as leis de Deus proclamam, haverá consequências, haverá dor, haverá sofrimento.
E esse aprendizado de Paulo deixa muito claro que, por pior que seja a dor que estejamos enfrentando neste momento, nesta vida, nesta encarnação, ele deixa claro, junto do ensinamento de Jesus, que tudo é passageiro, porque o reino de Jesus não é na terra, é após. Lá é que Jesus reina. Então, a partir desse momento, todos nós deveríamos nos ocupar mais com as coisas da vida eterna, com as coisas da vida em espírito, do que com as coisas da matéria. Porque na matéria, um dia, que não sabemos quando, e Isaías escreve assim, só o Senhor sabe, partiremos da terra. Retornaremos à pátria espiritual, como nos livros espíritas chamamos, né? O mundo espiritual de pátria espiritual. E já que sabemos que um dia partiremos, como Sócrates, na sua filosofia, século IV, 5 a.C., disse: a minha sabedoria está em levar a vida neste plano material ou em fazer as coisas pensando na colheita do plano espiritual. Essa é uma reflexão íntima. O que eu estou levando para o mundo espiritual? Garanto que os sapatos, as calças, as blusas não irão. O dinheiro, os automóveis, as casas não irão. Mas sim, o que você fez de ter tudo isso ou de não ter nada disso. Tem uma passagem muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, que o Raul Teixeira contou uma vez numa palestra lá em Ponta Grossa, no Paraná. Uma história muito interessante, muito boa para esse momento, do assunto que estamos tratando. Diz ele, era outubro de 1862, quase 160 anos atrás, porque ela ocorreu em outubro. Então, neste ano, neste outubro, ela fará 160 anos essa história. Uma humilde médium, sim, os médiums já existiram sempre no planeta Terra. E aqui, não por acaso, já havia 5 anos da divulgação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então, essa humilde médium que morava numa cidade no nordeste dos Estados Unidos, ele não citou a cidade, eu não sei qual é, mas no nordeste, indo para o norte, ao lado do Oceano Atlântico, leste, lá nos Estados Unidos, ela foi convidada para um chá beneficente na cidade de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Então, lá estava ela em outubro de 1862, na cidade de Washington. E uma das pessoas também convidada para esse, claro que essa médium foi convidada para, se acaso o plano espiritual superior permitisse, fizesse uma manifestação mediúnica. Uma convidada para participar e para assistir foi a senhora Mary Lincoln. E o chá transcorreu e teve manifestação mediúnica. A senhora Lincoln ficou impressionada com a humildade, com a seriedade com que aquela médium apresentou, né, a sua manifestação mediúnica, que pediu a alguém que a apresentasse a ela. E uma das organizadoras do evento imediatamente fez a aproximação das duas. E a senhora Lincoln
esposa de Abraham Lincoln, convidou aquela moça para um chá, mas dessa vez mais íntimo, na Casa Branca. Por quê? Porque o seu marido, Abraham Lincoln, gostava demais de reuniões mediúnicas. Raul Teixeira não relata, mas possivelmente ele devia já ter folheado, lido, manuseado o Livro dos Espíritos, porque já existia há 5 anos a publicação do Livro dos Espíritos. Aí é um acréscimo meu. Raul Teixeira não comenta nada. Então, ela convida, e a médium, como todo médium consciente, como todo médium dentro da sua humildade de serviço, de trabalho, aceitou o convite. E o chá foi marcado. Não demorou muitos dias, o chá foi marcado. E seria às 17 horas, para que não interferisse na agenda do presidente dos Estados Unidos. No dia combinado, depois de se cumprir todos os protocolos, porque é um chá, mas a personalidade do presidente dos Estados Unidos. E já ali, no ambiente mais íntimo, alguém perguntou à médium. Eu não lembro se foi a senhora Mary. Alguém perguntou à médium: acaso haveria algum recado para o presidente dos Estados Unidos? Da América? Claro que ele tinha interesse. A moça, em sua humildade, recolheu-se, olhou para todos os presentes e pediu a gentileza de permanecerem em silêncio. Porque em silêncio ela poderia captar, ela poderia sentir uma eventual presença, um eventual contato de algum bom espírito, de algum espírito que pudesse trazer luz para aquela reunião ou para o presidente. Feito o silêncio, ela, em prece, se deslocou do lugar onde estava sentada e foi até a cauda de um piano que existia, não sei se ainda existe, naquela sala, que é a famosa e conhecida, não tão bem conhecida nos últimos anos, a Sala Oval, no Palácio do Governo dos Estados Unidos. Ao chegar ali na cauda do piano, um espírito pôs-se a falar. Começou a passar uma comunicação. E o espírito foi direto. Presidente, a mensagem direta a Abraham Lincoln: não se deixe tomar pelo medo. Não se deixe tomar pelo temor. Tampouco se deixe tomar pela chantagem. Eu caí nas malhas da chantagem. Eu estive na Terra e falhei na minha missão, que agora é tua. Abraham, você deve libertar os escravos que vieram da África. Você tem até o ano novo. Gente, era outubro. E o Espírito acrescentou: essa é a maior missão da tua vida. Nada tema. E a entidade acabou se despedindo. Abraham Lincoln tinha 2 meses, novembro e dezembro.
para proceder, então, uma reforma, conceder a liberdade aos escravos que estavam nos Estados Unidos da América. O ano final de 1862. E essa foi a missão dada. A médium voltava lentamente do transe mediúnico pelo qual passou. Todos perceberam que ela estava bem, e a senhora Mary perguntou ao marido, Abraham, acaso você conseguiu identificar a entidade? Abraham Lincoln era médium de vidência. E o presidente, ainda sob o efeito daquele magnetismo daquele espírito que provavelmente tinham missão em conjunto, e é tão bom quando você encontra um espírito que você não sabe de onde você conhece, mas que comunga dos mesmos princípios. Então ele estava meio que sob um torpor, né? Meio que influenciado naquele magnetismo, meio lá, meio cá, por conta daquela manifestação dos fluidos daquele bondoso espírito. E acenou para a esposa, sim, como que confirmando o que viu. E ele disse, consegui identificar o autor da manifestação. E apontou para a cauda do piano, onde estava a médium, mas não exatamente ali, atrás de onde ela ficou. Ali havia um quadro pintado a óleo. Na verdade, um retrato pintado a óleo. E tinha um nome embaixo. Senador Daniel Webster, que viveu entre 1782 e 1852. Esse senador era tão influente, Daniel Webster, que ele presidiu o Senado mais de uma vez, tão influente que ele era. Olha que missão os políticos têm. Olha que missão maior tem quem preside uma Câmara de Deputados ou quem preside um Senado. Nós temos que vibrar por essas pessoas. Elas sofrem muito assédio de planos inferiores, de plano das trevas. E ali, naquele momento que ele aponta, ele descobre que aquele homem, aquele senador, aquele presidente do Senado, não liberou os pedidos que chegavam para a libertação dos escravos. Aqui no Brasil, o jargão é que deixa na gaveta, não sei como se expressa nos Estados Unidos, nem Raul Teixeira falou, mas ele não deixou nenhum pedido de libertação dos escravos passar adiante. Por quê? Porque ele tinha medo. Medo do quê? De enfrentar os colegas de Senado. Porque esses colegas de Senado não queriam perder as benesses de ter mão de obra farta, remunerando com comida. E comida, sabe-se lá em que condição e que qualidade de comida. Então, por medo de não ter o prestígio entre os senadores e de isso cair naquela população que vota, ele não deixou passar nenhum pedido de libertação dos escravos. Raul Teixeira comenta que, após o retorno dele ao plano espiritual, ele deu conta do erro cometido.
Como Jesus é misericordioso, não é? Ao dizer que meu reino não é deste mundo, se esse senador tivesse compreendido que o que ele faz aqui traz consequências no reino espiritual, no reino de Jesus, ele teria dado vazão a um dos pedidos para a libertação dos escravos. Mas ele achava que a vida era aqui, e que era bom ser senador, e que era melhor ainda ser presidente do Senado. Títulos, poderes ilusórios que ficam na terra. Não há senador no plano espiritual. Não há títulos dessa esfera material no plano espiritual. E por isso, ele vinha até Abraham Lincoln para que ele realizasse o que possivelmente já era a missão dele antes de encarnar. E Abraham Lincoln, estamos falando. Então ele vem alertar, como um bom espírito. Todo bom espírito quer ajudar os outros espíritos que necessitam de ajuda. A partir desse momento, Abraham Lincoln, que sempre foi um homem voltado a Deus, estudava, procurava seguir aquilo que aprendia dentro do que a Bíblia traz para nós, no Velho e no Novo Testamento, não descansou mais. Esse homem se auto-cobrava, auto-exigia, e ele sabia que tinha poucas semanas para cumprir aquilo que foi dito para ele. E ele sabia da dimensão disso, porque o ex-senador, agora um espírito apenas no plano espiritual, mostrava a ele que perdeu uma chance quando encarnado. Então, Abraham Lincoln se fortalecia ao se aproximar de Deus. Se aproximava através da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Buscava ali força e coragem para enfrentar os seus adversários, que não eram poucos. Não eram poucos. Aqueles favoráveis, os escravocratas do Sul, mandavam energias horríveis para ele, de ódio. Nós vemos muito disso no mundo atual, nos meios políticos, não só no Brasil. Quanto ódio desnecessário são gerados de parte a parte, de lado a lado, e ninguém preocupado com os destinos das pessoas que passam fome, que morrem nas filas de hospitais, com a qualidade do ensino. Sem entrar em mais detalhes. Abraham Lincoln não descansou. Aqueles meses de novembro e de dezembro, mal dormia, sempre procurando resolver essa situação. No dia 3 de janeiro de 1863, a liberdade aos escravos chegou. Ele conseguiu libertar os escravos com todos os opositores que tinha, porque ele confiava em Deus. Porque ele sabia que Deus lhe daria a força que precisasse. Porque ele sabia que Deus lhe daria os argumentos necessários para os debates que surgissem. Porque ele sabia que seus opositores, distantes de Deus, se amedrontariam, enfraqueceriam, consumiriam suas energias destilando ódio e raiva para Abraham Lincoln. E ele, confiante em Deus, proclamou a liberdade dos escravos no dia 3 de janeiro, na virada do ano. Lincoln, evidentemente, foi reeleito. Mas aqueles que o odiavam
não davam descanso. Perseguiam de um jeito, de outro, falavam mal, publicavam jornais, revistas. Sempre ataques ao presidente. Certa noite, o presidente foi convidado para uma apresentação num teatro, evidentemente que num camarote reservado ao presidente, com segurança e tudo mais. E lá estava ele, com sua família, no teatro, para assistir, então, o evento daquela noite. Antes de começar o evento, já assim perto, né, próximo do início, um famoso ator da época, John Wilkes Booth, adentrou no camarote do presidente, porque ele tinha liberdade de andar pelo teatro inteiro, em qualquer lugar, dado o nome, o conceito desse grande ator da época, renomado, conceituado. Eu não sei se porta ou cortina, mas ele adentra, saúda o presidente, saca de uma arma e descarrega toda a munição da arma em Abraham Lincoln. Claro que foi preso, e eu não sei o que mais aconteceu com esse John Wilkes Booth. Mas, no dia seguinte, que era 15 de abril de 1865, desencarnou Abraham Lincoln. Segundo os bons espíritos, John Booth, o ator que cometeu o assassinato, reencarnou em 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta. Atlanta fica no estado da Geórgia, é um dos estados, de uma cidade mais maravilhosas que a gente, quando visita, sente os fluidos diferente por conta dos primeiros africanos que chegaram ali, da sua fé, da crença na liberdade. É muito significativo um espírita poder sentir isso um dia. Agora, nessa nova encarnação, ele vem com uma missão. A missão de defender a causa de Lincoln. Ele vem com a missão de lutar pelos afrodescendentes que ainda moravam nos Estados Unidos, que, apesar de livres, ainda sofriam muito. Esse homem torna-se um notável pastor. Percebe-se que no plano espiritual ele se dedicou ao estudo dos evangelhos. E esse homem pregava, e a sua voz levava um magnetismo que envolvia todos que o ouviam. E um dia, já com algum conceito, ele fez uma grande marcha na cidade de Washington. Era a década de 70, de 60 do século passado. 1960 e alguma coisa. Quando ele fez essa passeata. Por que ele fez essa passeata? Porque, embora já ocorrera a libertação dos escravos, havia uma espécie de apartheid norte-americano. Como era isso? Os brancos andavam numa calçada e os negros em outra. No ônibus, os brancos ficavam na parte da frente e os negros na parte de trás. Mas se não tivesse banco para um branco sentar, o negro lá de trás levantava para um branco sentar. Nós estamos falando de 60 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Ainda era assim nos Estados Unidos. Então, esse homem que reencarnou como afrodescendente, torna-se um pastor e tenta mostrar a todos a igualdade. E ainda enfrentava esses problemas.
Então, ele faz, assim, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, ele diz uma frase que é muito significativa. Eu tenho um sonho. O meu sonho é a união de todos os filhos da América. Quem é esse homem? Martin Luther King Jr. Então, de uma encarnação onde foi um homicida por causas que ele queria manter a escravatura, um branco que queria manter os afrodescendentes escravos, na outra, ele impunha uma bandeira da liberdade, da união, da fraternidade, independente da pele, independente de quem quer que seja. Isso custou caro para ele, porque foi ameaçado algumas vezes. Precisou mudar de endereço, de residência, muitas ocasiões, porque ele tinha medo que atacassem seus filhos, que eram muito pequenos. E ele não cansava na sua cruzada pelos Estados Unidos como um todo, defendendo a causa, o sonho dele de unir todos que moram nos Estados Unidos. E um dia estava ele num hotel em Memphis, no balcão do hotel, ou entrando ou saindo do hotel, e alguém pronunciou seu nome. Ele virou, e ao virar, a pessoa tinha uma arma e descarregou a arma sobre ele. E aos 39 anos, muito moço, Martin Luther King Jr. desencarnou. Não teve medo de defender uma causa e assassinou um presidente. Não teve medo de defender o outro lado da causa e pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, a lei causal. Ali estava Martin Luther King, passando por aquilo que fez Abraham Lincoln passar. E foi assim que esse espírito resgatou seu antigo erro e, no plano espiritual, Abraham Lincoln o recebeu. Então, o que devemos guardar de tudo isso? Se sentir medo, angústia, tristeza, melancolia, busque Jesus. Aprenda com Jesus a distribuir amor. Porque quando você distribui amor, você é o primeiro beneficiado. Você é o primeiro a ser forte. Porque as coisas na terra, se você não buscar Jesus, se você não aprender a amar a si mesmo e aos outros, as coisas da terra vão te arrastar, como estão arrastando tantas pessoas, como arrastou o renomado ator e como libertou Martin Luther King Jr. Então, reflitam e tirem bom proveito disso para si e para todos com quem convivem. Muita paz a todos.
Muito inspirador, né? Essa fala de hoje. Maravilhoso mesmo. Algum comentário, alguma pergunta? Eu fui ler o comentário, mas era só boa noite. Não, colocou maravilhoso. Que maravilha. É, Essa doutrina é tão consoladora mesmo, não é? Tão que nos dá esse bom ânimo, essa coragem necessária para enfrentar as adversidades com a cabeça erguida e, como você disse, sentindo, quando nós sentimos que estamos, né, ajoelhando, levantar novamente, porque só cai quem está tentando levantar, a verdade é essa. Então, acho que esse exemplo é maravilhoso e vamos orar muito hoje, não é, para que todas as pessoas, todos nós, né, na verdade, que passamos por esses momentos de aflição, de medo, possamos nos lembrar desse exemplo e nos fortalecer nessa mensagem de Paulo também, né? Não existe temor, para Deus é só amor, né? Então vamos agradecidos em nosso coração, agradecer a Deus que nos deu a vida, nos deu a razão e a oportunidade de aprendermos, que nos deu tantas qualidades e nos deu essa liberdade de escolha para que pudéssemos ter a satisfação de perceber que com o nosso próprio esforço somos capazes de realizar tantas coisas. Se em nossa trajetória já optamos por decisões inadequadas, Deus nos dá sempre a oportunidade do recomeço e da reparação. Assim como os personagens de hoje tiveram seus erros, e a oportunidade de acertar e enfrentarem não só aquilo que era externo, mas acredito que para eles realizarem esse trabalho, essa tarefa que eles estavam propostos a fazer, eles precisaram enfrentar a si mesmos. Que acho que essa é a grande batalha que nós temos, né? Enfrentar os nossos medos, enfrentar ainda as nossas tendências, né? Para os lados não adequados da vida. Então te pedimos, Pai, que nessa noite possamos receber a bênção de Jesus, que através dos seus mensageiros queridos possam nos fortalecer no discernimento, que possamos ter clareza em nossos pensamentos para reconhecer as atitudes que ainda tomamos que são contrárias às leis divinas, que são contrárias à nossa felicidade, ao nosso bem-estar. Que possamos, Senhor, recorrer à oração, buscando essa força necessária para desabrocharmos, para tomarmos as decisões mais acertadas e realizarmos aquilo que nos propusemos antes de encarnarmos. Que possamos ter essa força e a coragem de vivenciarmos essa lei de causa e efeito e com as nossas atitudes construirmos bons efeitos para a nossa vida. Vibremos então força, lucidez a todos os políticos do nosso planeta, a todas as pessoas que têm o poder nas mãos, para que tenham esse bom senso, para que prevaleça a ordem, para que prevaleça a ética na tomada de suas decisões. Vibrando amor para que a humanidade possa se respeitar, possa fazer o seu melhor,
possa, em meio a tanta dor e sofrimento, aprender a ter fraternidade e amar e arregaçar as mangas para ser útil ao seu próximo. Vibrando para que todas as religiões possam realmente cumprir com o seu propósito de ligar os seus seguidores a Deus através das leis divinas. Vibremos, Senhor, assim. Muita saúde para todos os doentes, para que eles tenham coragem, bom ânimo, força e fé para passar por essa situação tão desafiadora. Vibrando para que eles recebam um lenitivo para suas dores. Vibrando para que todos os profissionais da saúde possam se conectar a Deus, para que sejam inspirados, a fim de que encontrem o tratamento, tenham um diagnóstico mais adequado a cada caso, e que exerçam, assim, a profissão como um sacerdócio. Vibrando para que todos os profissionais da Terra façam sempre o seu melhor em benefício da humanidade. Vibrando pelos jovens, para que eles possam ser conduzidos no caminho do bem. Especialmente aqueles, Senhor, que já estão tão desviados do bem, que se encontram no caminho dos crimes, no caminho das viciações, para que tenham oportunidade de serem reconduzidos ao caminho do bem. Vibrando a todos aqueles, Senhor, que estão com suas vidas envoltas em todo tipo de viciação, para que eles possam perceber o quanto que eles estão fazendo de mal para si mesmos, por aqueles que os rodeiam, para que eles possam encontrar a força de se libertarem, que possam ter a coragem de buscar profissionais que os ajudem. Vibrando assim, Senhor, por aqueles que passam por problemas psíquicos, depressão, síndrome do pânico. Vamos vibrando muita alegria, muita coragem, muita força, para que essas pessoas também possam encontrar aqueles que os auxiliem a sair desse padrão mental. Especialmente vibrando toda essa força àqueles que estão tristes, estão desesperançados, já têm a vontade de exterminar as suas próprias vidas. Vibrando a todos eles muita coragem e força e a certeza de que toda situação difícil passa e de que o Pai está presente em nossa vida. Vibrar por todos aqueles, Senhor, que retornaram à pátria espiritual pelo suicídio, para que a misericórdia divina possa se estender a esses corações e aos familiares que ficaram. Aqueles, Senhor, que retornaram ao plano maior, por acidentes, por doenças, enfim, que todos possam ser acolhidos, aceitando o retorno à pátria espiritual e vibrando o consolo da fé a todos aqueles que continuam aqui na Terra. Vibrando, Senhor, para os nossos lares, para os nossos familiares, por aqueles com quem ainda temos dificuldade em nos relacionarmos, para que tenhamos, Senhor, o olhar mais compreensivo. E assim, Jesus querido, pedindo para os nossos casos em particular, por toda a lista do grupo dos samaritanos do nosso self, para que todos aqueles doentes do corpo e da alma possam ser acolhidos em suas necessidades. Que recebam, Senhor, nesse instante as nossas vibrações amorosas de saúde. E aqueles na lista que estão desencarnados também recebam todo o nosso carinho e o nosso desejo de serem acolhidos. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nós agradecemos essas vibrações amorosas que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, nos envolvendo, nos abastecendo em nossas necessidades, envolvendo nosso lar nessa cúpula luminosa. Agradecemos a presença de todos esses amigos em nossas casas e te pedimos, Jesus, que possamos, com os nossos pensamentos, manter esse amparo que estamos recebendo até a próxima oportunidade.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja.